Olá, olá, tudo bem? Nessa aula a gente começa um conjunto de muitas aulas, de múltiplas aulas em que a gente vai falar de comportamento organizacional. Então, fica comigo, pega um café, pega um pão de queijo também e vem assistir comportamento organizacional. Então, o que é o comportamento organizacional? É uma grande área de estudo que vai se ocupar de estudar a forma como as pessoas se comportam dentro da organização, tendo como referencial essa relação que elas mantêm com elas mesmas. Então, a gente vai estudar características individuais das pessoas, vamos estudar a forma como as pessoas interagem entre si. Então, a gente vai estudar comportamento de grupos, intragrupo e intergrupo, e também a forma como as pessoas interagem com a própria estrutura organizacional. Então, o comportamento organizacional, ele é uma área multidisciplinar. Algumas pessoas já falam que ele é interdisciplinar, porque tem uma interação ainda mais profunda entre as áreas. Quais áreas é essa? Então, a gente vai ter aí, isso já foi objeto de prova, a psicologia, claro, né? Principalmente a psicologia social, a psicologia organizacional. Nós vamos ter contribuições da administração, da sociologia, da antropologia e da ciência política. A sociologia com o estudo desse impacto social dentro da organização, principalmente nos estudos sobre cultura organizacional. A antropologia marcando aí os estudos de grupo. Olha só, legal, né? Isso, a gente pensar que estudar grupo, comportamento de grupo, conflito, tenha a ver com a antropologia. E a ciência política, principalmente com esse olhar para a política e poder dentro das organizações e, claro, o impacto na liderança. A psicologia e a administração, acho que é mais óbvio, né? Trabalhando com essas temáticas, a psicologia com uma temática mais também, mas também temáticas relacionadas a grupo, mas estudando e contribuindo com os estudos para motivação, satisfação, o estudo de personalidade, impactando o funcionamento das pessoas dentro das organizações, a administração com seus conhecimentos sobre estrutura organizacional e outros, né? Tudo muito junto, por isso que a gente está falando interdisciplinar. Então, o comportamento organizacional, ele vai estudar o comportamento das pessoas com elas mesmas, umas com as outras e com a própria estrutura organizacional, com o objetivo de maximizar os seus próprios resultados. Óbvio, né? A organização está aí querendo melhorar a sua eficácia, a sua efetividade. Então, quando a gente estuda o comportamento organizacional, o que a gente quer é entender esse funcionamento para que ele possa contribuir para um melhor desempenho e, claro, para a saúde das pessoas também. Então, o comportamento organizacional é um mundo. Dentro dele, você estuda gestão de conflitos. Então, se estiver no seu edital, nos livros de comportamento organizacional aqui você vai achar sobre isso, liderança, motivação, desempenho, clima e cultura. A gente estuda comunicação, a forma como as pessoas comunicam e interagem, mas também uma parte inicial em que a gente estuda atitude, satisfação, personalidade, como esses aspectos também estão impactando no funcionamento das pessoas, na forma como elas interagem umas com as outras. Gente, um mundo para a gente estudar. Só que nós vamos começar com aquilo que mais cai em todos os editais, que é a parte do comportamento organizacional relacionado à liderança, motivação, a relação entre liderança, motivação e desempenho e a relação indivíduo-organização, pegando aí o equilíbrio organizacional. Então, se na sua prova tem esse tema, equilíbrio organizacional, relação indivíduo-organização, eles estão muito próximos, a gente está falando praticamente da mesma coisa,
com um toque, um viés diferente. Liderança é um mundo. A gente vai falar da teoria dos estilos de liderança, teoria comportamental de liderança, contingencial, as teorias modernas que vêm caindo muito. Você precisa estudar sobre isso, mas sempre de uma forma interligada, porque hoje, mais do que nunca, todas as bancas querem pessoas pensantes que consigam interrelacionar esses conceitos. Nós vamos fazer isso juntos, tudo bem? E motivação, que também é um mundo, mas muito tem sido cada vez mais cobrada, ligada com as outras temáticas. Mas temos que estudar teorias. Entre elas, a gente ainda estuda a teoria de Maslow, embora ela já esteja, né, em bastante desuso aí na academia, a gente usa porque cai bastante em prova, dentre outras que nós vamos estudar. Dessa aula, eu quero que você leve que o comportamento organizacional é uma área de estudo muito grande, ela é interdisciplinar, ela foi impactada por todas essas ciências que eu trouxe, mas que o objetivo dela é estudar o comportamento intraindividual, em relação com as outras pessoas, então a gente vai estudar grupo e em relação à própria estrutura organizacional. O nosso autor de base é sim o Stephen Robbins, com o livro dele Comportamento Organizacional, cobrado por todas as bancas. Então fica comigo que eu te aguardo na próxima aula para a gente estudar equilíbrio organizacional, relação indivíduo-organização. Você vem? Eu venho! Então eu te encontro na próxima aula. Até mais!